Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre a sabedoria. Nós estamos na campanha da sabedoria e hoje lendo aqui Provérbios, capítulo de número 8, prosseguindo na nossa campanha diária aqui sobre sabedoria. Estamos aqui nesse propósito e no final da leitura de Provérbios, capítulo de número 8, e fazendo algumas considerações acerca dos versículos que Deus me direcionar para que eu compartilhe com a amada igreja. Após a leitura, eu vou estar falando aqui sobre casa suja, no sentido de como evitar a energia negativa dentro da sua casa e, consequentemente, na sua vida. Amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Provérbios, capítulo de número 8, diz assim: a excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamam, a sabedoria falando. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Olha o que ela fala. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, o conhecimento antes do que o ouro escondido. Melhor é a sabedoria do que joias e de tudo o que se deseja. Nada se pode comparar com ela. A sabedoria falando, né? O próprio Deus aqui falando. É melhor a sabedoria do que joias e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu o aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. Meu é o meu, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Eu vou repetir esse 19, né, que ficou um pouco confuso. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes as suas obras mais antigas
Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda que não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus ensinos. Aleluia, Jesus. Agora, pois, 32. Filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz é um homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta contra a sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui nós vemos algumas propriedades, algumas peculiaridades da sabedoria. Ela própria, ela fala aqui, ó, eu, a sabedoria, habito com a prudência. A prudência é um dos pilares da sabedoria. Como assim, irmã Raquel? Prudência no falar, prudência no agir, prudência no caminhar, prudência em tudo, irmãs, na nossa vida, prudência. O que é prudência? É você se precaver, é você ver já de longe algum possível prejuízo, alguma situação adversa e você ir lá e precaver, você prever, melhor dizendo. É ter uma prevenção daquilo que possivelmente possa acontecer. Ela fala que eu habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Conhecimento, irmãs, das coisas é algo que é muito importante. Você saber o funcionamento, você entender como que é o funcionamento. Conhecimento mesmo. Mas, Raquel, como que eu posso obter conhecimento? Através de leitura, de livros. Aqui no YouTube também tem muitos conhecimentos, informes de como que, por exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, você vai podar uma árvore frutífera. Você vai buscar entendimento, conhecimento, como que se poda essa árvore frutífera. Quais são os galhos, como é que eu devo cortar os galhos da árvore frutífera para que ela dê mais fruto. Não é sair cortando de qualquer maneira, de qualquer forma. Quais são as ferramentas utilizadas? Eu posso cortar com facão, eu posso cortar com instrumento de serra. Quais são os prejuízos para a árvore? Tem isso, irmã Raquel? Tem. Por exemplo, se você cortar com facão, você vai estar lesando, prejudicando a árvore, você vai estar machucando ela. É um ser vivo e nunca mais, irmãs, vai nascer ramo dali. Nunca mais, né? Você comete um grave pecado, digamos assim, porque é um ser vivo e ela capta tudo que você faz com ela. Se até com palavras você pode lesar uma árvore, imagina com um instrumento, né? Como assim, irmã Raquel? Jesus falou para uma árvore: nunca mais nasça fruto de ti. Ele a amaldiçoou, irmãs. A vida e a morte estão na língua. Então, você saber o conhecimento das coisas, não. Eu li aqui, estudei que para cortar uma árvore, eu estou citando assim um exemplo, entendeu, amada igreja? Estou citando assim um exemplo. Estou me lembrando aqui de outro que eu vou citar outro exemplo.
Citei assim um exemplo mirabolante da árvore para que vocês possam entender. Bom, se a minha finalidade é comer frutos bons dessa árvore, frutos gostosos, frutos gordos, suculentos, cheios de caldo, bom, como que eu vou podar essa árvore? Aí eu vou pesquisar, vou ver, vou pegar um instrumento de serra, vou cortar rente ao caule ali, vou abrir de forma que a luz possa entrar para que a fotossíntese circule bem pelas folhas, vou colocar aqui um adubo. Olha aí o conhecimento ajudando. A sabedoria, ela habita com a prudência e dispõe de conhecimento. Irmãs, na próxima florada daquela árvore, nossa, vai dar assim. Por exemplo, aquela manga maravilhosa, cheia de caldo, suculenta, cheia de carne, né? Por exemplo, se você tem um pé de pêssego, um pé de ameixa, um pé de caqui, um pé de laranja. Irmãs, tudo isso aqui é do conhecimento. Por exemplo, ele fala aqui, ó, uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, amada igreja, o diabo, o inimigo, ele atua muito na nossa ignorância. Como assim, irmã Raquel? Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento das coisas. Nós não podemos achar que nós sabemos tudo, não, amada igreja. A maior ignorância, o maior desprovimento de inteligência, para não falar outro nome, é você achar que você sabe tudo, irmãs. Até no casamento, você ter um casamento feliz, você viver bem com seu marido, com a sua esposa. Peraí, deixa eu entrar aqui no curso aqui, Casados para Sempre. Deixa eu buscar aqui com autoridade no assunto, né? Quem sabe sobre esse assunto para me ajudar. Irmãs, muitos casamentos acabam, às vezes é um detalhezinho. O homem às vezes é um homem grosso, um homem rude, que ele não aprendeu dentro de casa, não teve humildade. A mulher também às vezes é uma mulher que não é sábia, que não sabe se submeter, deixar o homem ser homem, né? Tem isso, irmã Raquel, tem. E quando nós sabemos onde é o nosso papel, flui melhor, né? Às vezes é um homem grosso, um homem ignorante, um homem... E nós temos a péssima mania de achar que a oração e jejum resolve tudo. E resolve, irmãs. Né? Resolve no sentido de... A oração, ela pode até te abrir os olhos e ver que não é o outro que precisa mudar. Somos nós que precisamos mudar, amada igreja. A oração, muitas pessoas falam assim, porque a oração não resolve tudo. Irmãs, a oração, ela nunca é demais, mas a oração, às vezes, ela nos dá a clareza de que, muitas das vezes, não é o outro que está errando, quem está errando somos nós. Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. O inimigo, ele atua muito na ignorância, de você ignorar os fatos. E, por exemplo, uma certa feita eu estava há anos orando para Deus mudar uma pessoa. Acho que foi uns 5 anos orando. E um belo dia na oração, Deus falou assim, Raquel, quem tem que mudar não é a pessoa não, quem tem que mudar é você. Mas Raquel, tu foi surpreendida? Eu fui surpreendida na oração, irmãs. Então a oração, ela pode sim mudar as circunstâncias ao nosso exterior, o nosso externo, mas a oração, ela sobretudo, ela muda nós mesmos. Ter um caráter mais refinado, um temperamento moldado pelo Espírito Santo, amada igreja, nos dá humildade, nos dá clareza. Irmãs, tem homens que são grosseiros, ignorantes, não sabem tratar as esposas, e as esposas também vice-versas. Toma o papel do marido, rouba o papel, o espaço do marido, castra o homem. Tem muitos homens castrados, tem, irmã Raquel? Tem. Feridos na sua masculinidade. Davi vai falar para Salomão, ser homem, né? E quando eu falo nisso, irmãs, a minha percepção é de uma firmeza, de proteção, do homem cumprir seu papel, de uma firmeza, de uma proteção, proteger a família, porque é isso que a mulher quer. Mas eu não quero aqui me desviar do assunto, né, que eu tô falando aqui sobre o conhecimento das coisas, até nas relações.
Nós precisamos aprender muitas das vezes com quem sabe, até mesmo com os livros. A sabedoria que ela vai falar, que ela dispõe do conhecimento. Tem um livro que eu quero aqui fazer propaganda, eu quero ler esse livro, irmãs. Eu vou ver se eu compro esse livro, que é As 5 Linguagens do Amor, né? E às vezes você ama a pessoa e você não sabe como lidar. O maior desafio hoje nosso, enquanto pessoas, eu creio que é lidar com pessoas, irmãs. Então, e um outro conhecimento, por exemplo, né? Por exemplo, eu disse que o diabo ele atua muito na ignorância dos fatos. Tem pessoas, irmãs, que sabem que precisa fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, mas a pessoa ignora, não sabe os benefícios, não sabe os malefícios de uma alimentação ruim, deturpada, uma alimentação horrorosa que acaba com a saúde. Por exemplo, tem pessoas, irmãs, que comem bobagens, produtos alimentícios. Bom, deixa eu ver aqui, né? Aí não procura fazer uma alimentação saudável, consequentemente vai prejudicar na saúde. Mais tarde lá na frente vai estar adoecida, vai impactar, né, na qualidade de vida. Irmãs, é um ciclo. Então, a pior coisa que existe é a ignorância, você ignorar os fatos. Ignorar, irmã Raquel, ignorar, né? Tem gente que às vezes fala assim, irmã Raquel, é só pedir o dom a Deus. Amém, Deus dá o dom, mas às vezes é necessário, irmãs, um aperfeiçoamento, né? Um aperfeiçoamento ali para, por exemplo, a pessoa pede a Deus o dom de louvar. Aí o anjo vai lá e afina a voz. Mas se Deus abrir uma porta também para uma escola de música, ou fazer uma aula de canto, ou pedir ajuda a alguém, nada impede, amada igreja, nada impede, irmã Raquel, nada impede, né? Se uma pessoa recebeu o dom de pregar, que isso aí é Deus que dá, Deus que ensina, irmãs, né? A pessoa sabe pregar e Deus ali vai ensinando, né, como se portar perante a igreja, como fazer uma saudação, como fazer uma explanação. Nada impede, de repente, fazer um curso, nada impede, de repente, fazer um seminário básico, algo desse tipo, para aperfeiçoar o dom que Deus deu, que o conhecimento vai vir o quê? Agregar, amada igreja, né? Agregar. Então, e eu li um livro, que esse livro não era um livro, eu já vou falar aqui de casa suja, só quero concluir aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Eu li um livro que é Mais Esperto que o Diabo. Não é um livro cristão, não é um livro escrito por uma pessoa que foi cristã, pelo menos que eu saiba não. Vou fazer propaganda aqui desse livro, que é o Napoleão Hill. E esse livro, né, eu li porque Deus tem aberto a minha mente para eu não ler somente coisas cristãs, conteúdo cristão, mas também outro, até para poder me contextualizar e conversar com as pessoas, né? E eu li esse livro, irmãs, e tinha algo lá muito interessante, né? E eu quero aqui embasar isso que eu estou falando. Apóstolo Paulo vai dizer, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Nesse livro, irmãs, o autor ele vai fazer uma entrevista com o diabo, com o inimigo, que eu não gosto nem de ficar falando esse nome, irmãs. Ele vai fazer uma entrevista lá, né? E eu tô falando de ignorância. Não me perdi no assunto, nem quero me perder, eu estou falando de ignorância. E ali, né, o autor ele vai entrevistar o inimigo, o diabo, né, o inimigo lá da nossa alma. E o inimigo ele vai falando como que ele age na sociedade e na vida das pessoas, né? Na sociedade, irmãs, e na vida das pessoas. Ali ele vai fazendo perguntas e o inimigo vai falando, né? Vai falando alguns segredos de como que ele age nas crianças, como que ele age na mente das pessoas, como que ele entra. Irmãs, é algo assim, né?
Depois da Bíblia Sagrada, que é o nosso primeiro livro de fé, de regra de fé, esse livro ele é muito interessante. E ele fala, o inimigo fala ali, o autor perguntando para ele, o inimigo ele fala que uma das formas que ele atua na vida das pessoas é através da ignorância. Aí o autor fala assim, mas como assim? Bom, quanto mais ignorantes, mais eles se tornam os meus instrumentos e eu acabo com a vida deles. E uma das formas é através da alimentação. E ele fala, irmãs, fala muitas coisas aqui no canal, eu já até falei, né? Já li alguns trechos dele aqui, irmãs. Então, a sabedoria, eu lendo aqui, irmãs, a palavra de Deus, a sabedoria, ela fala que ela habita com o conhecimento. Conhecimento das coisas. Espera aí, deixa esse sal aqui do mercado. Irmãs, o número de pessoas que tem pressão alta e diabetes, irmãs, é assustador. É uma epidemia no Brasil, amada igreja. Pessoas com pressão alta tomando medicações e diabetes. Aí você vai pesquisar, você vai observar os hábitos alimentares das pessoas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, açaí, irmãs. Quer ver algo alimentício muito doce, irmãs? Irmãs, é doce assim até as estampas. Eu não sei nem te precisar, irmãs. Dá até nojo. Aquilo ali é muito doce. Você vai comer um açaí, aquilo ali é muito doce. Muito doce. Mas você come açaí, eu como. Mas é assim, com granola só. Irmãs, aquilo é muito doce. E eu nem como assim muito grande, só quando eu tô com muita vontade. Tinha meses, não, acho que já tinha um ano e pouco que eu não comia. Esses dias eu fui comer, irmãs, que negócio doce. E assim, só um pouquinho assim. E tem pessoas que comem aquilo dali, irmãs, quase todos os dias. Coloca muito doce, jujuba, não sei o que, confete, não sei o que naquilo ali. E ainda coloca aquela calda caramelada, que aquilo ali é um veneno. Aquilo ali tinha que ser extirpado das prateleiras. Mas aquilo ali, quem inventou aquilo ali, tá possuído pelo inimigo, irmãs. Aquela calda. Irmãs, imagina, aquele açaí se transforma numa bomba, num veneno. Aí a pessoa vai comendo aquilo tudo. O pâncreas, irmãs, como que fica isso? Como que fica isso, amada igreja? E quase todos os dias, ou quase todas as semanas, irmãs, daqui a pouco tá com diabetes. A falta de conhecimento. A Bíblia diz de que se queixa o homem sendo dos seus próprios pecados. Poxa, eu não estou bem aqui no meu relacionamento, deixa eu ver aqui, vou primeiro orar e vou buscar aqui o que está acontecendo aqui. É o que? Atuação maligna? Então vou jejuar, vou orar. É eu que não estou sabendo lidar com a situação? É eu que estou sendo crítico demais ou crítica demais? Espera aí, deixa eu... Senhor, me ilumina. Né? Tem esse livro, acho que é 5 Linguagens do Amor, que fala sobre os relacionamentos, né? Para melhorar, eu ouvi falar muito bem. Então, irmãs, eu quero encerrar aqui esse dia de hoje, né? E ele fala que disponho de conhecimentos e de conselhos. É uma coisa muito boa também, que denota muita clareza e ajuda muito a conselho. A Bíblia diz que com os conselheiros se acha sabedoria. Não conselho de qualquer pessoa, não conselho de qualquer pessoa, mas tem que ser um conselho, irmãs, de uma pessoa direcionada por Deus. Irmã Raquel, precisamos buscar conselhos de uma pessoa direcionada por Deus. Por Deus. Uma irmã de oração, uma anciã, né? No caso aqui de um homem, né? Dos varões, que tem varões aqui, né? Buscar um conselho de um pastor, de um irmão mais espiritual, de uma pessoa que Deus te direcione. Muito cuidado, viu? Muito cuidado.
Então tem que ser algo assim realmente de Deus, que vai te direcionar, a pessoa certa, correta, que vai ter um conselho de Deus para te ajudar. Amém, irmãs? Então agora eu quero aqui falar sobre casa suja, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas não tem problema não, irmãs. O importante é eu ser fiel àquilo que Deus vai colocando no nosso coração e eu vou falando. Porque aqui eu não tenho roteiro, não tem nada, às vezes, de vez em quando eu faço umas colinhas, né? Um roteirozinho para poder eu me guiar. Mas, irmãs, eu quero aqui falar aqui sobre como mudar a energia, o ambiente da sua casa no mundo espiritual, como purificar a sua casa. Se você vive num ambiente, ou se a sua vida é uma vida que você tem tido muitas dificuldades, muitas tristezas dentro da sua casa, eu quero aqui dar um direcionamento, irmãs, algo de experiência própria, tá bom? Que eu tenho aprendido ao longo dos anos, devido a muitos apertos, né? Muitas situações ao longo dos anos, eu tenho aprendido isso. E eu aprendi assim, já melhorei muito, muito mesmo, e preciso melhorar ainda um pouco mais. Ainda não estou assim 100% da forma como eu quero, como eu desejo. Mas um fato que muda muito a nossa casa ao começar o nosso dia e, consequentemente, a nossa vida, que purifica e muda a nossa casa, irmãs, é a murmuração. Murmuração. Quando Deus ele vai falar na sua palavra, não murmureis. Tem homens, chefe de família, mulheres de família, que já acorda reclamando da vida, irmãs. Acorda com aquele mau humor. A pessoa tem 2 pernas, 2 braços, 2 ouvidos, está enxergando as cores das coisas. Tudo para ser feliz, irmãs. Tem água potável. Pode não ter dinheiro, mas abre um armário, tem uma comida ali, tem um alimento, tem uma cama, tem um chuveiro. Se a irmã estava reclamando comigo que ela quer tomar banho de chuveiro, ela foi até se mudar de casa, porque nessa casa que ela morava era um chuveiro, não tinha chuveiro, ela estava por conta. Então você entende a diferença quando Deus ele fala, por que será que ele deixou isso na Bíblia? Na palavra dele, não murmureis. Porque Deus ele sabe que quando nós murmuramos, criamos toda uma aura negativa no nosso meio, não somente em nós. Tem gente, irmãs, que já reclama, já levanta reclamando e chuta o cachorro e bota para fora o cachorro, o animal trata mal. Aí o gás até acaba, aí já vai fazer aquele café já com aquele mau humor. E porque tá chovendo. Irmãs, aí vai pro mercado, a sacola rasga, chega lá, o preço tá mais alto, já começa a reclamar do preço, que esse país não vai para frente, que esse governo não vai para frente. Irmãs, olha, um demônio, isso é demônio, irmãs. Demônio isso. Eu me lembro uma certa feita, eu já fui de murmurar muito, irmãs. E com muito temor e tremor eu venho aqui compartilhar isso com vocês. Me emociono e é com muito temor e tremor que eu venho aqui falar para vocês, porque às vezes nós achamos que é algo grande que atrapalha a nossa vida, quanto que na verdade somos nós mesmos. E ao longo de muitos anos eu falava com Deus, orava, Senhor, me revela, me mostra. E durante muitos anos, irmãs, na minha vida, eu tinha esse pecado da murmuração. Ainda não estou assim
Digamos que eu já melhorei muito, muito mesmo. E minha vida mudou. Minha vida tem mudado, né? Minha vida tem mudado assim para melhor, amada igreja. Para melhor, né? Mas eu me lembro de um fato que eu sempre murmurei. Isso aí foi algo que quando Deus me despertou nessa busca na oração, Deus foi me trazer na memória da onde que vinha isso. Eu comecei a pedir a Deus esclarecimento. Da onde que vinha isso? E isso também era um dos fatores que eu me sentia mal na minha casa. Não adianta você ter uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma casa adornada, pedir a presença do Espírito Santo, sendo que nós mesmos colocamos o Espírito Santo para fora, o próprio Deus para fora, com a murmuração. Reclamar de quê? Reclamar de tudo. Irmãs, e aí eu fui buscando em Deus da onde que vinha essa raiz. E ali Deus ministrou no meu coração que isso foi um hábito, que isso se tornou um hábito adquirido. Um hábito adquirido de família. Eu vivia perto de familiares que criticavam, murmuravam, né, irmã Raquel? Então, quando você é criança, criado, criada, né? Eu sou muito grata à minha família que me criou, viu? Mas quando você vive em um ambiente dessa natureza, você acaba aprendendo, absorvendo e reproduzindo inconscientemente. Por isso que eu falo da oração. E na oração Deus falou, ó, é esse padrão aí que você está repetindo, Raquel. Muda isso, minha filha. E ali, irmãs, eu me lembro de um dia em especial. Eu estava aqui em cima, né? Eu estava aqui em cima, limpando algumas coisas aqui em cima, né? Tem uma caixa d'água aqui, nessa região aqui. E eu tava falando. E eu falava, né? Falava muito sozinha. E falando assim, né? Enquanto de repente, irmãs, Deus me deu e parei de falar e vim aqui, vim orar. Eu tava fazendo uma campanha de oração. Irmãs, e Deus me deu uma visão clara. 2 visões que Deus me deu claro. E as coisas que eu venho falar aqui para vocês no canal não são de fatos que eu li, que eu aprendi com alguém, não, irmãs. Experiências. E ali Deus me deu uma visão clara que enquanto, né, eu tinha esse hábito destrutivo, que isso era um hábito, eu estava alimentando demônios dentro da minha casa. Pasmem todas vocês. Pasmem todas vocês. Né? 2 coisas, né, que Deus, ele ministrou no meu coração. Primeiro foi essa questão de murmuração. Murmuração. De demônios, de murmuração. E a segunda coisa que Deus também ministrou, me deu uma visão. Essas foram 2 visões que Deus me deu. De pessoas fofoqueiras. Graças a Deus que eu nunca tive esse problema, esse mal, irmãs, porque isso também é um outro demônio. Deus me dava uma visão em oração que quando uma pessoa se virava assim para falar de outra, né? De outra, tinha um demônio ali, ó, no meio, uma sombra escura, meu Deus, entre uma pessoa e outra. Eu orando, de joelho dobrado, e Deus me dava. E detalhes, irmãs, eu estava orando por uma situação em especial, no qual eu era vítima da fofoca. Tem isso, né? E ali Deus me dava essa revelação. Nunca, graças a Deus, que eu nunca tive problemas com fofoca não, irmãs. Nunca tive não. Mas, Raquel, o que é fofoca? É você inventar, é você caluniar, reproduzir, passar para frente, né? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa na mentoria e a pessoa me confessou, falou: ai, Raquel, eu tive problemas com fofoca, porque eu fazia fofocas dos outros.
Mas graças a Deus, irmã, que Deus me curou muito. Eu era fofoqueira. Irmãs, eu achei aquilo ali tão lindo, porque a mudança na vida daquela mulher e na nossa vida vem quando nós tomamos ciência dos nossos pecados. Igual Isaías, ele vai falar, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas graças a Deus, irmãs, da fofoca Deus me livrou e tem me livrado. Não tem esse problema não. E outra coisa, aparta-te de pessoas fofoqueiras, porque aquilo ali é um hábito maligno, irmãs, né, que o diabo atua. Se você ficar perto de pessoas fofoqueiras... Ai, Marca, como que eu identifico uma pessoa fofoqueira? Pessoas que ficam falando dos outros. Você se aproximou da pessoa, a pessoa fez um comentário de outro, já fica ligado, ligada. Sobretudo, negativo. Quando fala de coisas boas, aí é outra coisa, né? Mas quando é algo negativo, tu já fica ligado, ligada. E outra coisa, se você ficar muito perto de pessoas fofoqueiras, irmãs, eu não gosto nem de ficar perto. Não gosto nem de ficar perto. Outro dia vai falar mal de você. Então, irmãs, e ali eu pedi a Deus o domínio próprio e Deus me ajudou, irmãs. Isso tem uns anos. E eu ali chorando, falando com Deus, Senhor, me cura desse pecado da murmuração. Eu quero entrar na terra prometida, Senhor. Eu não quero ficar igual aquele povo, rodeando. E ali, irmãs, de lá pra cá, olha, falei, Senhor, põe um guarda na minha boca. Eu não falava nada pra ninguém, né? Não comentava nada com ninguém, mas eu aqui sozinha, né? Falando como eu tava ali limpando ali, né? O negócio aqui que eu tava limpando. E ali Deus me trouxe essa ciência, né? Que isso é um pecado, amada igreja. Então, em nome de Jesus, peça a Deus. E eu não entendia porque que às vezes, né, eu ao longo da minha vida, da adolescência, irmãs, foi péssimo, foi horrível, eu murmurava, falava, na minha adolescência que eu não tinha, assim, Jesus, né, na juventude. Então, assim, tudo isso contamina o ambiente, prejudica o seu dia, quem está do seu lado se sente mal, contamina a nossa casa. Você pode limpar sua casa, passar aqui boa, pode ir, a tua casa tá um brinco, mas se tem negócio de murmuração, irmãs, não somente a casa, como também a vida, você prejudica, bloqueia a prosperidade, bloqueia, né, o agir de Deus. Então, vamos falar coisas boas. E eu quero aqui, irmãs, citar aqui um exemplo de Filipenses. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse texto, Jesus. Eu sou péssima de gravar, mas tem uma palavra, irmãs, que vocês conhecem, porque, graças a Deus, o povo aqui do canal é um povo muito balizado e alicerçado. Graças a Deus que eu encontrei o texto. Está aqui em Filipenses, capítulo de número 3. E outra coisa também, irmãs, que atrasa a nossa vida. Ficar falando coisas negativas. Tem até coisas negativas, irmãs. De vez em quando eu ouvi uma pessoa aqui na plataforma, mas eu comecei a observar a vida daquela pessoa, eu ouvindo, só fala negócio do mal. Não porque o inimigo... porque eu não gosto nem de falar, irmãs, mas o teor, às vezes, um conteúdo que a pessoa vai falar, porque o diabo, porque o Satanás, porque o Lúcifer, porque as coisas das... Irmãs, só coisa maligna. Só falava mais coisas assim, enaltecendo. Irmãs, em nome de Jesus. Porque no cotidiano tem pessoas que só falam coisas ruins, amada igreja. E a boca fala do que está cheio o coração. Isso evidencia que nós precisamos colocar para dentro coisas boas. A palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é viva, porque ela limpa. Vai mudando o teu pensamento, tua forma de pensar. Irmã Raquel, é a tua forma de pensar, a tua forma de viver, a tua forma de pensar.
Aí, consequentemente, irmãs, vai sair coisas boas. Uma pessoa fala uma palavra de derrota. Não, irmã, vamos orar que Deus vai agir. Ó, a palavra do Senhor fala e já entra na palavra, amada igreja. Mas não, outro vem e fala algo negativo. Aí você já envereda naquilo ali negativo. Daqui a pouco o campo de vibração e energia já baixa. Vai lá embaixo. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. Aí, irmãs, em nome de Jesus, amada igreja. Se está pensando coisas ruins e hoje, irmãs, já existe uma intenção maligna do inimigo nas mídias, só propagandas de derrota, só coisas de derrota, só coisas horripilantes, só coisas, irmãs, nós somos sal e luz, nós não podemos nos enveredar nisso não, amada igreja. Notícias horripilantes na hora do almoço. Irmãs, tem um lugar aqui que vende comida, né, self-service, e eu parei de ir lá, né, por esse motivo e por outros motivos também. Mas tem um lugar que vende comida aqui, irmãs, aqui no centro, lá na cidade, lá, mais pra lá. Irmãs, pensa numa comida assim, caseira boa, gostosa, mas a única coisa que tem de ruim naquele lugar, o dono, ele coloca na televisão ligada lá na hora do almoço, irmãs. E ele já vai no automático. Cuidado com o automático, viu? Cuidado, não viva no automático. Não viva. Irmãs, ele coloca naquela propaganda do meio-dia, naquele jornal do meio-dia lá, maligno, que aquilo ali também não é de Deus, não. Irmãs, só notícias ruins. E você tá almoçando? Ah, porque teve assassinato de não sei do que. Ah, porque sequestro e matou. Irmãs, e é facada, é misturada de sangue. E foi esquartejamento. E você comendo ali, irmãs. Ouvindo aquelas notícias, as notícias vai entrando. E você vai colocando garfo na boca, comendo aquilo dali. Irmãs, uma coisa horrível, irmãs. E no automático. Então, olha o que a Bíblia fala aqui em Filipenses 3:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele atrai, amada igreja. Ele atrai, Marca, ele atrai. O pensamento, ele atrai. Há todo um campo vibracional, energético. Por que Deus bota isso daqui? É à toa, só para ler. Mães, a nossa mente jamais irá alcançar a mente de Deus. Tudo que está aqui, irmãs, Deus não deixou isso aqui à toa, não. O que Deus vai falar? Não murmureis. Aí fica uma casa negativa. Você convida espíritos que não são de Deus para entrar. Daqui a pouco as paredes estão todas mofas. Há uma penumbra, energia densa dentro da sua casa. Por conta do quê? Do pecado da murmuração. Isso é pecado. Então, em nome de Jesus, amada igreja, que o Senhor tenha misericórdia, viu? Vamos aí, ó, limpar nossa casa materialmente, mas também espiritualmente, a nível comportamental. Pedir ajuda ao Espírito Santo para nos livrar desse pecado e desse mau hábito. Amém? Deus abençoe, paz.